Como a gente sabe, dentro do anime de Tsukimichi, a Hibiki não descobriu ainda que a Miu é a Aranha da Calamidade. Por mais que ela tenha presenciado a força da Miu lá, né, com aquele, sei lá, gafanhoto gigante que cortou a roupa que o Makoto tinha elogiado dela, a Miu ainda assim escondeu essa parada da Hibiki. E melhor, ela até falou com o lobo da Hibiki depois, o lobo do cinturão, né, que foi dado pela deusa, porque o lobo em si já sabia que ela era por conta do cheiro, né, a Aranha da Calamidade e tal, mas ela falou, olha só, não fala pra ninguém não, fica quietinho, eu sou outra pessoa, eu sou diferente. E realmente, a Miu mudou bastante depois que ela fez o pacto com o Makoto e se tornou uma pessoa completamente diferente. Mas, ainda assim, isso tudo não quer dizer que um dia a Hibiki não vá descobrir. Pelo contrário, sim, ela descobriu. E é isso que a gente vai falar hoje. É mais do que óbvio que nós vamos ver um momento emocionante, um momento crucial que a Hibiki descobriu a verdade por trás da Miu. Ou seja, ela sendo a Aranha da Calamidade. Então, sem mais delongas, prepara aquela pipoquinha e vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, a descoberta significativa para Hibiki finalmente aconteceu. Até porque ela mesma já lutou contra a Aranha da Calamidade, a gente viu isso acontecendo lá no anime, ó, há muito tempo, né? Quase que o grupo dela foi de vala por conta dessa luta aí, que chegou a ser até engraçado, né? Todos eles, mano, estavam treinando pra caramba, ainda estavam melhorando as suas habilidades, acabou que no final das contas eles não tinham poder suficiente para lutar contra essa aranha. Óbvio que não iriam ter. Até contra Tomoe, se fosse lutar, eles também não iam ter não. Mas ainda bem que a Miu naquela época, ela era o tipo de pessoa que na forma de aranha não se interessava muito por algumas coisas. Na verdade ela só largava tudo no meio do caminho. Já até aconteceu dela na luta contra a Tomoe, porque a Tomoe já enfrentou ela quando as duas eram a Tomoe dragão e ela aranha. Só que nessa batalha das duas aí, a Tomoe simplesmente queria continuar, mas a Miu desistiu, meteu o pé porque ela não perdeu o interesse nessa luta. Então assim, ela simplesmente desistiu de lutar contra o grupo da Hibiki lá e a Hibiki meio que desmaiou. Depois ela viu que estava todo mundo bem, enfim. Mas agora rolou um encontro específico da Hibiki com o Makoto mais pra frente. E detalhe, nesse encontro contra o Makoto, ela lutou contra o Makoto e o Makoto amassou a Hibiki, assim, de uma forma absurda, tá? Ela ficou muito ferida e o Makoto não tomou um golpe. Literalmente, ele não foi tocado quase, tá ligado? Então no dia seguinte, a Hibiki teve um encontro com a Miu de novo, onde elas foram conversar mais. A Miu tava um pouco preocupada, né? Ao mesmo tempo aliviada, óbvio, em ver a Hibiki tá de pé, depois de lutar do jeito que ela lutou contra o Makoto, né? Apesar de ter tido ferimentos muito graves. E ela foi lá e perguntou se a Hibiki tava bem, se estava tudo de boa, com uma certa preocupação, né? E olha, a Hibiki teve uma resposta meio que contraída ali, né? Ela mencionou que ela estava ferida só por uma flecha que foi atingida no ombro dela. Na verdade, atravessou o ombro dela, uma dessas flechas, né? Então, não foi uma parada tão ruim. Putz, não foi tão ruim, né? Eu não queria receber uma flechada no ombro não, né? Acho que nenhum de vocês gostaria. Mas, como se trata de uma heroína, beleza, tudo de boa. Só que ela também não tem uma regeneração absurda. Por exemplo, ela agradeceu a Miu lá pela visita e tal. Só que, quando elas começaram a falar disso daí, quando acabou essa conversa rápida, tudo ficou em silêncio. Elas só pararam de falar. E ficou um negócio constrangedor, com aquele silêncio ruim, né? Todo mundo do nada aí, veio me visitar, valeu e acabou. Só que naquela sala, só estando a Hibiki e a Miu, elas estavam prestes a compartilhar um momento um pouco diferente. Tanto que a Hibiki veio e quebrou o silêncio, perguntando sobre a ferida da Miu também, porque ela tinha sofrido um ferimento e tal. Só que a Miu respondeu que não tem problema, isso aqui é uma parada que cura assim, ó, 2 tempos, instantâneo. E ela começou a ficar meio, tá, como assim, cara? Como é que ela começou a questionar aquela natureza, uma ferida daquele jeito poderia ser curado quase que instantaneamente? Pois é, a Miu reconheceu esse comentário dela, indicando que a recuperação era o que menos preocupava ela naquele momento. Na verdade, ela estava preocupada com outras coisas. E a conversa mudou para as ações recentes da Hibiki, que ela parecia estar de alguma forma envolvida em diversas atividades clandestinas ali. E aí foi que a Miu perguntou para a Hibiki, falou que parece que ela estava fazendo muitos movimentos nas sombras, só que depois de atuar junto com o Makoto, né, ter lutado contra ele no dia anterior, finalmente ela começou a entender que realmente não estava se movendo nas sombras. Mas a verdade era que deu para compreender a força que ele tem. Uma força que até uma heroína seguiria, que o Makoto era um nível absurdo. E a Hibiki, falando essas palavras, ela falou como se fosse tipo assim, como se ela quisesse se tornar uma devota do Makoto, tá ligado? E ela teve um encontro, claro, com o Makoto sozinho também, eles conversaram. Uma reunião, inclusive, entre a Hibiki e o Makoto lá, pra treinar e tudo mais. No final das contas, acabou que a Hibiki foi capaz de acertar um único golpe nele, né? Que a gente comentou, que era um ataque adequado, mas que só deu pra causar, tipo assim, um arranhãozinho no Makoto.
né? E ele recuou e simplesmente acertou o ombro da Hibiki com a flecha, acabando com ela. A rendição do Makoto foi aquilo, se transformou num empate para Hibiki. Só que a Hibiki, no fundo, não considerava isso nem um empate nem uma vitória. Foi uma luta que ela perdeu, entendeu? Ela disse que não era bom, a Hibiki não se sentia bem. Ela deixou o lado de que simplesmente lutar contra um cara muito mais forte do que ela era o que ela não ia conseguir fazer jamais. Mas ainda assim ela estava tentando esconder esses fatos dela mesma. Então a Miyu respondeu, pô, você quer ficar no território do anfitrião, lá ficar aqui enquanto estava no caminho da capital e tal? E a Hibiki disse que não, ela não pretendia fazer isso. Porque parte dos nobres fazia uma forte interferência no convite que eles fizeram à empresa Kuzunoha, né, de visitar o território e tal. E o resultado disso daí seria catastrófico. Conversa vai, conversa vem, a Miyu respondeu para ela que era muito bom ela ter estado durante esse tempo todo junto com o Makoto, também valeu a pena ela ter a Hibiki ter essa experiência, e era uma pena, lógico, acabar que não vai acontecer isso muito mais pra frente. Claro que a própria Hibiki queria que ela chegasse na ideia de que o Makoto era uma pessoa que salvou uma porrada de gente já, não simplesmente acabou com todo mundo, igual a deusa queria criar a ideia de que o Makoto era. Então, ainda assim, ele salvou a Hibiki 2 vezes, cara. A primeira vez foi a questão de várias feridas e tal, quando a aranha abandonou a Hibiki lá. Por quê? Porque ela estava, na verdade, querendo ir atrás do Makoto. Ela sentiu o poder do Makoto que era mais interessante para ela. E mesmo na segunda vez, mesmo que tenha sido um acordo com a deusa, ainda assim o resultado disso daí foi que o Makoto conseguiu salvar a Hibiki. Porque ele já foi, a gente também já falou disso aqui no canal, que ele foi, encontrou com a deusa, eles fizeram um acordo para que os heróis fossem poupados. Mostrar uma gratidão apropriada pro Makoto é algo que de qualquer forma a Hibiki deveria fazer, né? Ela deveria entender bem esse tipo de coisa. O Makoto não queria guerra. A razão pela qual ele salvou os 2 heróis foi porque eles são pessoas do mesmo mundo. Todo mundo veio do Japão. A própria Miyu falou pra ela, olha, eu não vou dizer pra você cooperar com o Makoto, eu só tô dizendo pra você parar qualquer tipo de ação que acabe interferindo a empresa Kuzunoha, entendeu? Ela não queria acabar com a Kuzunoha. E se houver alguma coisa que acontecesse dentro do intervalo de tempo que ela pudesse detectar, por exemplo, chegar e falar pro Makoto, entendeu? Simplesmente ele tentaria trazer o bem para as pessoas, ele não ia acabar com tudo. Mais tarde, depois de tudo que ela disse lá no final, a Miyu sozinho fez as sobrancelhas da Hibiki começarem a se retrair. Tipo, ela começou a pensar como que a empresa Kuzunoha conseguia fornecer tudo com bons preços, tudo muito barato, entendeu? Era doideira, elas ficaram conversando um pouco disso. Rolou uma conversa deles na qual a Hibiki começou a falar de como ela e o Tomoki eram no passado, né? Como é que eles vieram, como eles se desenvolveram nesse mundo. Tanto que a Miyu, ela respondeu contando a história do Makoto, que ele foi jogado lá no fim do mundo, lá na fronteira, e foi trazido aonde ele está por necessidade. Então a Hibiki começou a responder, você está dizendo que a necessidade do Makoto não levou ele para a guerra? E sim, foi isso. A necessidade dele acabou não levando ele para a guerra. E ele criou outras ambições, né? Mas ainda assim ele traz uma certa dúvida de que talvez ele tenha um plano para acabar com a guerra. E aí a Miyu começou a falar que o Makoto ele pode mudar o caminho de todos. E na verdade sim, ele quer mudar o caminho dos heróis. Ele quer que todo mundo viva bem, que todo mundo tenha uma vida tranquila. E ela simplesmente disse que seguiria ele a qualquer custo também. Obviamente, seguir o cara tá tudo bem. De repente, o assunto mudou para uma coisa que estava incomodando a Hibiki. Tanto que a Miyu já vira pra ela e fala, pô, tu já sabe, né, que eu sou a aranha da calamidade e tal. E aí, nessa hora, ela começou a pensar, tipo, como assim, mano? Pois é, a Miyu revelou a identidade pra Hibiki. E a Hibiki não esperava esse tipo de anúncio naquele momento. Ela ficou um pouco agitada com isso. Só que, ainda assim, a Miyu admitiu tudo. Ela disse que estava interessada nisso tudo, né? E aí ela até falou pra Hibiki também, ela completou que a Hibiki disse que o poder do Makoto era meio que anormal já, né? Só que ela disse que encontrou com ele quando ela ainda era uma aranha. E fazia só 2 semanas que ele tava nesse mundo aí, tá ligado? Então assim, tinha uma lacuna de poder absurda entre eles já na época que o Makoto veio. Então, pô, não tem nem como. Essas lacunas poderiam ser, tipo assim, mano, absurdas até pros próprios heróis que vieram 10 dias depois. Porque os 2 heróis, quando vieram pra esse mundo aí, eles chegaram mais tarde do que o Makoto. Então, praticamente, sem experiência nenhuma, o Makoto lutou contra a Aranha da Calamidade. Pois é, e ele simplesmente acabou com a Aranha da Calamidade. Quer dizer, acabou entre aspas, né? Porque ela meio que se apaixonou por ele. Tanto que a Hibiki na hora falou, tipo, como assim impossível? Depois de vir esse mundo, ele simplesmente se acostumou com a batalha, obteve companheiros de confiança de um nível absurdo. Como que o Makoto conseguiu isso? A Hibiki mesmo começou a pensar, pô, beleza, eu tinha uma porrada de gente da minha confiança, eu conseguia lutar com a galera, a gente já tava treinando pra caramba, tava lutando contra todo mundo, nos deparamos com a Aranha da Calamidade, fomos lutar contra ela, se tivesse tantas batalhas assim, o resultado seria mais óbvio possível dentro disso.
Só que a Hibiki lembrou da ordem que o Makoto conheceu os servos dele. No passado, né, a Miyu contou pra ela que o Makoto conheceu a Tomoe e depois de conhecer a Tomoe, ele conheceu a Miyu. E no caso, acontece que o Makoto já tinha herdado um pouquinho dos poderes da Tomoe por causa da troca que eles fizeram, mesmo sendo poucos. O Makoto já era muito forte. E quando ele lutou contra a Miyu, cara, ele recebeu alguns ferimentos. E a aranha derrotou ele. Mas naquele momento, a aranha negra da calamidade deixou de existir nesse mundo. Porque o Makoto fez o trato, o pacto com ela. E aí a Hibiki disse então, tipo assim, o poder dele é absurdamente incrível desde o princípio. E qualquer relação com a deusa que ela tem, por exemplo, não existe. E aí a Miyu não sabia responder, tanto que ela disse, pô, quem sabe, né? Ela só sabe que praticamente ela mesma não tem lembrança nenhuma de quando ela era uma aranha da calamidade. Mas no final das contas, cara, ela fez uma certa pesquisa pequena aí, e parece que o encontro dela com o Makoto aconteceu alguns dias depois dela ter lutado contra a Hibiki. Né, não foi exatamente naquele momento. E a partir daquele momento, a lacuna entre os dois, né, a Hibiki e o Makoto, simplesmente aumentou cada vez mais, porque os servos do Makoto transferem um pouco de poder pra ele, e de qualquer forma ele sempre treina e evolui pra caramba. Tanto que ela falou, ó, pô Hibiki, pensa nisso com muito cuidado. A verdade começou a entrar na cabeça dela naquele momento, porque a diferença entre poder dos dois, o passado do Makoto e agora, mano, é absurdo já. E nem passou muito tempo. E aí depois disso a Miyu só desapareceu, saiu do quarto. E a Hibiki que tava lá ficou, percebendo que assim, ainda tinha uma lacuna absurda entre os dois. E essa lacuna continuava a aumentar cada vez mais. E as palavras da Miyu começaram a ecoar na cabeça dela. Mas se você acha que elas perderam a amizade... Que amizade, perderam nada, cara. Pelo contrário, as duas são amigas, de coração ali, tão firme e forte, entendeu? Se ajudaram pra caramba, a Miyu explicou a situação pra ela, então tá tudo certo. Elas não deixaram de ser amigas. Óbvio que é aquele esquema, talvez a Hibiki não apoie o Makoto independente do que seja, mas de qualquer forma, ela ainda assim confia na Miyu, ela confia, sabe que o Makoto é muito poderoso e que ele pode acabar com tudo. Ainda mais nas palavras que a Miyu disse pra ela. E cara, eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Acho que você também ficou, né? Pelo que a gente viu, um dos heróis tá se tornando alguém minimamente decente. No momento. Pode ser que as coisas mudem mais pra frente. Então, eu quero saber a sua opinião disso daí nos comentários. E não esquece, cara, de se inscrever no canal e ativar o sininho se você quiser continuar acompanhando Tsukimichi. Lembrando, a temporada agora acaba, mas não acaba Tsukimichi, que ele vai ser 2 temporadas seguidas. Aí são 24 episódios, 25, né? Então a gente vai ter muita coisa pra comentar, meu amigo. Estamos supondo que possa até rolar pancadaria no meio aí contra o Tomoki. Será? Eu não sei, se for vai ser pro final da temporada, mas aí a gente conversa disso depois. Bom galera, tamo junto sempre, brigadaço por mais esse vídeo, beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Até mais, valeu!